Bem-vindos à continuação da nossa aula sobre estudos de casos e controles. O vídeo de hoje, então, é sobre a parte 2 dessa aula, em que nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de estudos de casos e controles. Nós podemos classificar, pessoal, um estudo de casos e controles conforme as seguintes características. A primeira delas é o tipo de casos, em que os casos podem ser prevalentes ou incidentes. Também podemos classificar com relação ao delineamento, se é um delineamento do tipo caso-controle ou delineamento do tipo caso-base. Também podemos classificar com relação aos tipos de controles. E aqui são os exemplos que nós vamos conversar na aula. Controles de base populacional, controles hospitalares e controles pareados. E por fim, podemos classificar esses estudos conforme o número de controles para cada caso. E agora, então, nós vamos conversar sobre cada um desses eixos de classificação. Começando, então, pessoal, pelos tipos de casos. Os casos podem ser classificados como prevalentes, ou um sinônimo seria casos existentes. Ou os casos podem ser do tipo incidentes, ou como um sinônimo recentes. Na situação de casos prevalentes, pessoal, nós vamos selecionar como casos todos os indivíduos que tenham a doença no momento do estudo. Então, a gente vai lá, faz o nosso recrutamento e todos os indivíduos que tiverem a doença vão ser elegíveis para serem incluídos no nosso estudo como casos. E, portanto, pessoal, essa estratégia de seleção de casos vai misturar indivíduos diagnosticados recentemente e indivíduos diagnosticados há muito tempo, porque ela não faz distinção com relação ao momento do diagnóstico. Basta o indivíduo ter ou não a doença no momento do estudo. Por consequência disso, pessoal, fica difícil estabelecer o período recordatório adequado para medir o histórico da exposição. Num caso de uma doença crônica, por exemplo, nós podemos ter indivíduos doentes há 5, 10, 15, 20 anos. Então, qual vai ser o recordatório dessa exposição? Vai ser um recordatório há mais de 20 anos atrás ou há mais de 10 anos atrás? Então, essa é uma limitação dos casos prevalentes. E também é uma estratégia que ela é mais sujeita à causalidade reversa. Por quê? Porque o muito tempo entre diagnóstico e o momento em que o indivíduo está sendo incluído no estudo e, consequentemente, perguntado sobre o seu histórico de exposição, o grande tempo entre essas duas coisas, então, vai aumentar o risco de que o indivíduo saiba que tem a doença, afinal, ele já tem a doença há 10, 15, 20 anos, e que esse saber que tem a doença possa influenciar os seus hábitos e, portanto, introduzindo causalidade reversa no nosso estudo. Já a estratégia de seleção de casos incidentes inclui apenas indivíduos recentemente diagnosticados e, portanto, é um subconjunto do total de indivíduos com a doença no momento do estudo, mais especificamente indivíduos que têm a doença há pouco tempo. Portanto, é um desenho menos sujeito à causalidade reversa e que facilita a gente estabelecer o período de recordatório adequado. Por exemplo, se nós estamos utilizando como caso incidente indivíduos diagnosticados no último ano, nós podemos simplesmente excluir do nosso recordatório o último ano. Uma desvantagem, que é uma desvantagem prática dessa estratégia de seleção de casos, é que ela requer avaliar mais pessoas para encontrar o número desejado de casos, porque os casos incidentes são um subconjunto do total de indivíduos com a doença. Portanto, nós vamos precisar medir um grande número de indivíduos com a doença para que nós possamos excluir os indivíduos diagnosticados já há bastante tempo e que ainda sobre o número desejado de casos. E uma outra limitação que também é de ordem prática, pessoal, é que definir o início da doença nem sempre é uma coisa simples, ou seja, uma coisa trivial. Afinal, o tempo entre o estabelecimento da doença e o diagnóstico pode ser longo e variar entre indivíduos. Então, no caso de uma doença crônica latente, o momento em que o indivíduo passa a ter a doença pode ser muito antes do momento em que o indivíduo é de fato diagnosticado, dificultando então que a gente estabeleça quando que a doença de fato começou. E esse tempo, além dele poder ser longo, ele pode ser muito diferente entre indivíduos, dificultando então que a gente estabeleça um critério único, adequado para todos os casos incluídos no nosso estudo. Ainda dentro dos tipos de casos, pessoal, vamos aplicar esses conceitos dentro de um estudo de casos e controles em que o nosso desfecho é câncer coloretal. E nesse estudo, os nossos casos são selecionados a partir de pacientes internados em hospitais públicos ou privados no Rio Grande do Sul, com diagnóstico histopatológico de câncer coloretal.
O que seriam, então, casos prevalentes nesse contexto? Seriam todos os que atingem o critério acima. Todos os indivíduos que atingem esse critério, então, seriam elegíveis como casos. Já casos incidentes seriam indivíduos recentemente diagnosticados. Por exemplo, dentre os doentes, ou seja, dentre os indivíduos com diagnóstico de câncer coloretal, a gente só incluiria aqueles diagnosticados nos últimos 12 meses. Os 12 meses aqui é um tanto quanto arbitrário, poderia ser mais ou menos dependendo do estudo. E é importante, pessoal, que a gente entenda, dentro desse contexto de casos incidentes, que esse período de tempo para trás, em que a gente usa para definir o que é um caso incidente, ele tem um certo componente arbitrário, né? Até eu coloco a pergunta aqui, se no exemplo anterior seria mais correto 6 meses, ou 12 meses, ou talvez 18 ou 24 meses, enfim, o tempo que fosse. Na verdade, não tem uma resposta única para isso. E na prática, o que nós precisamos fazer é um equilíbrio entre o ideal e o factível, como nós já discutimos no vídeo anterior sobre esse tipo de estudo. Do ponto de vista ideal, pessoal, nós utilizaríamos um tempo de diagnóstico muito curto, para evitar o máximo possível causalidade reversa. Mas, pessoal, quanto mais nós reduzirmos esse intervalo, mais vai dificultar com que a gente encontre casos elegíveis para o estudo. Afinal, vão ter muito mais indivíduos diagnosticados dentro dos últimos 12 meses do que dentro do último mês, por exemplo. E pode acontecer que a gente utilize um intervalo tão curto que a gente simplesmente não consiga encontrar um número de casos suficiente para o nosso estudo. Além disso, nós também precisamos pensar nas características da doença, se é necessário usar um intervalo muito curto ou não, e também pensar se a doença é tipicamente percebida pelos indivíduos ou não. Por exemplo, uma doença que é altamente sintomática, dificilmente vai haver um intervalo grande entre o início da doença e o momento em que o indivíduo foi diagnosticado. Já uma doença latente, que pode ser assintomática, provavelmente esse tempo vai ser maior, e isso, consequentemente, pode, então, impactar no intervalo aceitável que a gente vai utilizar para definir um caso incidente. De forma geral, pessoal, o intervalo mais curto vai ter um menor risco de causalidade reversa, e o intervalo mais longo vai ter a vantagem de facilitar a identificação dos casos. E num estudo real, nós vamos ter, como sempre, que fazer um equilíbrio entre o ideal, que seria um intervalo mais curto, e o factível, que pode necessitar de um intervalo não tão curto assim. Além dos tipos de casos, uma outra forma de classificar estudos de casos e controles é com relação ao delineamento. Nós podemos ter, então, um estudo do tipo caso-controle ou um estudo do tipo caso-base. Em um estudo caso-controle, os casos são indivíduos com a doença no momento do estudo, que podem ser prevalentes ou incidentes, como nós já conversamos, e os controles são indivíduos sem a doença no momento do estudo. Notem, portanto, que esse é o delineamento que nós temos conversado até esse momento da aula. E é um delineamento muito útil, então, para estudar fatores de risco de doenças raras, afinal, o processo de seleção dos participantes do estudo garante que nós teremos um número suficiente de casos. Porém, uma desvantagem desse delineamento é que ele, de forma geral, requer que a exposição seja medida usando algum método recordatório, criando, então, o risco de causalidade reversa e de viés de memória. Já num delineamento do tipo caso-base, pessoal, ele vai acontecer numa situação em que o nosso estudo de casos e controles ele é aninhado a uma corte. Ou seja, ele faz parte de uma corte. Nós temos uma corte e dentro dessa corte nós realizamos um estudo de casos e controles. A estratégia caso-base também pode ser realizada aninhada a um estudo transversal, mas na nossa aula nós vamos falar apenas da situação de corte. Nesse contexto, então, os casos vão ser os indivíduos que desenvolveram a doença durante o acompanhamento e os controles vão ser uma subamostra de todos os indivíduos sem a doença na linha de base. Como em um estudo de corte ninguém tem a doença na linha de base, os nossos controles, então, vão ser uma subamostra de todos os indivíduos do estudo. É um delineamento mais útil para desfechos mais comuns, né, menos raros. Do contrário, a corte precisa ser muito grande, e aí vai ser muito mais factível a gente utilizar um delineamento caso-controle. E ele tem como vantagem, pessoal, a otimização da mensuração de uma exposição cara ou complexa de medir.
Vamos então tentar entender o delineamento caso-base, pessoal. Aqui nós temos um exemplo bastante simplificado com uma corte com 4 indivíduos, indivíduos A, B, C e D. O acompanhamento dessa corte iniciou em 2021 e finalizou em 2025. A linha contínua aqui indica o tempo em que cada indivíduo foi acompanhado até desenvolver o desfecho. Então, por exemplo, o indivíduo A teve o desfecho 1 ano e meio após o início do acompanhamento. Já os indivíduos C e D não tiveram o desfecho dentro do período de acompanhamento, o que é indicado por essa seta que ultrapassa a linha tracejada referente ao fim do acompanhamento ali no ano de 2025. Um delineamento caso base, pessoal, indivíduos do tipo A e B, ou seja, indivíduos que tiveram o desfecho dentro do acompanhamento, vão ser então elegíveis para os casos. E indivíduos sem o desfecho na linha de base vão ser elegíveis para controles. Notem, pessoal, no entanto, que todos os indivíduos são elegíveis para controle, porque numa corte não tem ninguém com desfecho na linha de base. Então, os nossos casos vão ser indivíduos que desenvolveram a doença dentro do acompanhamento e os controles vão ser uma subamostra de toda a corte. Vamos tentar discutir isso, pessoal, dentro de um exemplo hipotético em que o nosso desfecho é hipertensão e a nossa população-alvo é composta por idosos obesos. Na nossa linha de base, então, nós temos 1.000 idosos obesos, todos eles sem hipertensão. Após 5 anos de acompanhamento, então a duração do nosso acompanhamento é de 5 anos, 10% desses idosos desenvolveram hipertensão. Portanto, pessoal, nós vamos ter 100 indivíduos com hipertensão. Afinal, 10% de 1.000 equivale a 100 indivíduos. Então, nós vamos ter 100 casos. E quem vão ser os nossos controles, pessoal? Vão ser os 900 indivíduos que não desenvolveram hipertensão? Não. Vão ser uma subamostra aleatória de 100 indivíduos, por exemplo, dentre os 1.000 incluídos na linha de base. Por quê? Porque na linha de base ninguém tinha o desfecho. E, portanto, notem que esse processo de seleção de controles pode incluir indivíduos que vieram a desenvolver a doença. Afinal, são elegíveis como controles todos os indivíduos na linha de base da corte. E esse desenho caso base, ele é muito útil no caso de uma exposição, de um fator de risco cuja mensuração seja muito cara ou muito complexa e que não seja afetada pela doença. No caso do nosso exemplo, que nós temos 1.000 indivíduos, ao invés de medir todos esses 1.000 indivíduos com relação ao nosso fator de risco, que é um fator de risco muito caro e difícil de medir, nós vamos medir apenas 200 indivíduos. Os 100 que vieram a desenvolver a doença e uma subamostra de 100 indivíduos amostrados da linha de base do estudo. Então, em vez de medir 1.000 indivíduos, nós vamos medir apenas 200, reduzindo bastante, então, o custo e a complexidade do processo de mensuração, o que pode ser significativo na prática no caso de uma exposição que seja muito cara ou complexa de medir. E é interessante, claro, que a exposição não seja afetada pelo desfecho. Do contrário, medir essa exposição depois do desfecho vai incorrer em risco de causalidade reversa. Vamos pensar num exemplo, então, pessoal, em que a nossa exposição é um marcador bioquímico circulante no sangue. E que na nossa corte, amostras de sangue foram coletadas e armazenadas para todos os 1.000 indivíduos na linha de base. Então, após os 4 anos de acompanhamento, nós temos indivíduos que desenvolveram o desfecho. Nesses 100 indivíduos que vão ser os nossos casos, nós vamos medir, então, esse marcador bioquímico nessas amostras de sangue que foram coletadas lá atrás. E nós vamos medir esse marcador bioquímico em uma subamostra de 100 indivíduos da linha de base do estudo, que vão ser, então, nossos controles. Então, nós temos aqui um exemplo de um marcador bioquímico, que nós estamos supondo que é caro de medir, e que nós vamos medi-lo apenas em 200 indivíduos, ao invés de medi-lo em 1.000 indivíduos. E como as amostras de sangue foram coletadas na linha de base, a medida desse marcador bioquímico, então, não vai ser afetada pela doença. As grandes vantagens, então, pessoal, desse delineamento é que ele não é sujeito à causalidade reversa e que os casos e controles referem-se à mesma população-alvo, que é uma coisa que muitas vezes é difícil em um estudo na prática, como nós já conversamos no vídeo anterior e vamos conversar um pouco mais hoje com relação a estratégias para a seleção dos controles. E outra vantagem também, que eu já mencionei aqui no slide, é que é um desenho que otimiza a mensuração de uma exposição cara ou complexa de medir. E vai ter uma desvantagem importante, então, que ela é pouco útil para estudar desfechos raros.
Porque esse estudo, caso base, ele acontece alinhado a uma corte. E se a nossa doença for muito rara, nós vamos ter muito poucos casos, e nesse caso, então, nós provavelmente teríamos que recorrer ao delineamento tradicional do tipo caso-controle. Agora, pessoal, nós vamos conversar bastante sobre tipos de controles, tá? Em um estudo de casos e controles. E essa conversa, pessoal, vai se aplicar ao desenho caso-controle, porque ela é uma conversa referente à estratégia de seleção dos controles. E no desenho caso-base, os controles são uma subamostra do total de participantes do estudo, então não tem muito o que discutir. Por isso, então, que esse assunto agora se aplica ao desenho caso-controle. Pessoal, existem várias formas, tá, de nós selecionarmos os nossos controles. Na aula nós vamos discutir algumas delas, eu espero que a partir dessa discussão já seja suficiente para vocês entenderem que diferentes estratégias vão ter diferentes vantagens e desvantagens. As 3 estratégias que nós vamos discutir são a utilização de controles de base populacional, controles hospitalares e controles pareados. E ao longo dessa discussão, nós vamos pensar que nós estamos trabalhando com um estudo de casos e controles, em que os casos foram selecionados a partir de pacientes internados em hospitais privados no Rio Grande do Sul, com diagnóstico histopatológico de câncer coloretal, e que a nossa exposição de interesse, então, é o tabagismo. E para fins de simplificação, pessoal, nós estamos imaginando aqui que nós conseguimos medir a ocorrência do tabagismo prévia ao início da doença, não tendo, então, problema de causalidade reversa, porque eu quero focar aqui apenas nos processos de seleção de controles. A primeira forma, então, que nós vamos discutir são os controles de base populacional, que, na verdade, são uma forma simples, né, de selecionar controles, que é simplesmente uma amostra da nossa população geral. E dentre esses indivíduos, então, aqueles sem a doença seriam os controles. Ainda uma outra possibilidade seria usar todos os indivíduos dessa amostra da população geral como controles, que seria similar ao delineamento caso-base. Mais especificamente, seria um delineamento caso-base alinhado a um estudo transversal. No nosso exemplo, então, uma possibilidade seria nós utilizarmos 1.000 indivíduos adultos residentes na zona urbana do Rio Grande do Sul, como, então, os nossos controles para os nossos casos hospitalizados de câncer coloretal. E a pergunta evidente, né, pessoal, que nós temos a partir desse processo de seleção de controles é: será que essa população vai ser correspondente a nossos casos? E os casos pediátricos, pessoal, da doença, que talvez sejam raros, mas podem acontecer, com certeza não vão estar contemplados, né, nesse nosso exemplo de seleção de controles. No nosso exemplo também, os casos eram amostrados a partir de indivíduos internados em hospitais privados, o que significa que a nossa amostra de casos provavelmente seja, em média, né, mais rica do que a média da população geral, da onde então vêm os nossos controles, podendo gerar então uma diferença, né, uma não comparabilidade entre os casos e entre os controles, e também uma série de outras perguntas que nós poderíamos nos fazer com relação a isso. Pessoal, dentro desse contexto, então, dos hospitais, dos casos serem selecionados em hospitais privados, implicando que eles sejam provavelmente mais ricos do que a população geral, vamos supor, pessoal, que o hábito de fumar, que é a nossa exposição de interesse, seja mais comum entre os ricos. Será que isso pode distorcer a nossa análise de alguma forma? É só nós pensarmos, né, pessoal? Se os mais ricos fumam mais de forma geral, é esperado que exista um maior histórico de tabagismo entre os casos. Por quê? Porque os casos são, né, de forma geral, mais ricos do que a população geral. Então, eles muito provavelmente vão fumar mais do que os nossos controles, porque eles são mais ricos, e não necessariamente porque o tabagismo é um fator de risco para essa doença. Portanto, pessoal, numa situação hipotética em que o tabagismo não seja um real fator de risco, a ocorrência do tabagismo vai ser diferente entre casos e controles. Por quê? Porque os casos, por serem mais ricos, vão fumar mais do que a população geral, que é então de onde vêm os nossos controles. Nesse nosso exemplo, então, o tabagismo vai ser mais comum entre os casos e entre os controles, não porque o tabagismo é um real fator de risco da doença, mas sim porque existe uma incompatibilidade ou uma falta de comparabilidade entre as populações referentes aos casos, que é a mais rica, e a população referente aos controles, que é um pouco menos rica. Ou seja, essa diferença na ocorrência da exposição entre os grupos
vai ser um artefato de um processo inadequado de amostragem, mais especificamente de um processo de amostragem que utilizou populações diferentes para a seleção dos casos e dos controles. Portanto, pessoal, é possível que o nosso processo de seleção de controles produza controles que não sejam comparáveis com os casos, podendo então introduzir distorção nos nossos resultados. No nosso exemplo aqui, nós concluiríamos erradamente que o tabagismo é um fator de risco de câncer coloretal. Eu não estou dizendo que não é um fator de risco, tá, pessoal? Eu estou falando nesse nosso exemplo hipotético aqui, em que o tabagismo não é um fator de risco. Uma outra forma, então, pessoal, de seleção de controles seriam os controles hospitalares, ou seja, indivíduos internados nos mesmos hospitais que os casos, mas que não têm a mesma doença que os casos. No nosso exemplo aqui, seriam pacientes internados em hospitais privados no Rio Grande do Sul, ou seja, nos mesmos hospitais que os nossos casos, mas sem câncer coloretal, ou seja, sem o desfecho de interesse. Os controles hospitalares têm algumas vantagens. A primeira delas é que eles são simples e muitas vezes fáceis de obter. Afinal, se um hospital aceitou participar da pesquisa fornecendo casos, é plausível, né, a gente imaginar que também vai aceitar para fornecer controles. E esses controles vão ser relativamente similares aos casos. No nosso exemplo, pessoal, provavelmente a proporção de ricos e pobres nos controles hospitalares vai ser mais similar aos casos do que a proporção de ricos e pobres na população geral, que foi então a fonte dos controles no exemplo anterior. Então, com relação a isso especificamente, possivelmente os controles hospitalares teriam uma vantagem, né, de serem mais parecidos ou mais comparáveis com os casos. Porém, pessoal, os controles hospitalares também têm as suas desvantagens. A primeira e mais óbvia delas é que todos os controles são doentes. E, portanto, provavelmente eles não sejam representativos da população que deu origem aos casos. Afinal, essa população provavelmente também inclui indivíduos sadios que não necessitariam estar internados. Além disso, pessoal, é possível que a nossa exposição, né, que o nosso fator de risco, seja um fator de risco tanto para a doença estudada, quanto para doenças presentes nos controles. E isso pode distorcer a avaliação da exposição ser ou não um fator de risco. Uma forma de nós tentarmos minimizar esse problema seria excluindo do nosso grupo o controle indivíduos que têm doenças relacionadas ao desfecho, ou seja, doenças que tenham fatores de risco comuns com o nosso desfecho de interesse. Porém, pessoal, esse é um processo que vai ter um grande componente subjetivo e que pode resultar numa frequência artificialmente baixa do fator de risco entre os controles. A gente está fazendo uma seleção muito arbitrária dos controles. No nosso exemplo, pessoal, vamos supor que 50% dos controles têm câncer de pulmão. Nós sabemos que o tabagismo, que é a nossa exposição de interesse, é um forte fator de risco de câncer de pulmão. Logo, tendo em vista que metade dos controles tem câncer de pulmão, é muito provável que a ocorrência de tabagismo entre os controles seja maior do que na população que deu origem aos casos. E isso pode sim afetar o resultado do nosso estudo. Vamos tentar visualizar, pessoal, essas possíveis limitações dos controles hospitalares aqui nesse exemplo, em que nós temos 4 subgrupos. População que originou os casos, que no caso seria o conjunto adequado de controles, os controles hospitalares sem excluir câncer de pulmão, os controles hospitalares excluindo câncer de pulmão e os nossos casos. Nesse exemplo, pessoal, nós temos que 5% dos indivíduos sem câncer são tabagistas, 30% dos indivíduos com câncer de pulmão são tabagistas e 15% dos indivíduos com câncer coloretal são tabagistas. Com relação à ocorrência de câncer de pulmão, nós temos 10% na população que deu origem aos casos e 50% entre os controles hospitalares. Então, muito mais casos de câncer de pulmão nos controles hospitalares do que na população que deu origem aos casos, que seria a nossa população mais adequada para a seleção dos controles. E aqui, pessoal, nós temos o percentual de tabagistas em cada um desses subgrupos. Não se preocupem, pessoal, com essas contas aqui. Eu estou apenas mostrando essas contas para que vocês possam verificar, se quiserem, da onde que esses números estão saindo.
Para quem não quiser fazer essa verificação, não tem problema nenhum, basta acompanhar o raciocínio que eu vou fazer agora. Vamos, pessoal, avaliar se o tabagismo é um fator de risco comparando a população que originou os casos, que seriam os controles mais adequados, e os casos. 15% nos casos e 7,5% nos controles. Então, nós concluiríamos que tabagismo é um fator de risco. Porém, pessoal, se nós fôssemos fazer a mesma comparação usando controles hospitalares, sem excluir câncer de pulmão, nós observamos uma ocorrência de tabagismo de 17,5% nesses controles e 15% nos casos. Ou seja, nós concluiríamos erradamente que tabagismo é um fator de proteção. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o fator de risco de interesse, que no caso é tabagismo, é um fortíssimo fator de risco de uma doença que é muito comum entre os controles, criando então essa distorção no nosso resultado. E se nós fôssemos usar controles hospitalares sem câncer, nós concluiríamos nesse exemplo que tabagismo é um fator de risco, afinal 15% nos casos e 5% nos controles excluindo o câncer, mas notem que essa diferença de 10 pontos percentuais, 15 menos 5, é maior do que a diferença que nós observaríamos se nós tivéssemos utilizado os controles corretos. Isso ilustra, então, pessoal, que diferentes estratégias de seleção de controles hospitalares podem ter vantagens e desvantagens. Nesse exemplo, a exclusão de indivíduos com câncer de pulmão forneceu um resultado melhor do que a inclusão de indivíduos com câncer de pulmão entre os controles, mas isso nem sempre vai ser o caso. Isso aconteceu aqui nesse exemplo. E a última estratégia de seleção de controles que nós vamos conversar são os controles pareados. E a ideia disso, pessoal, é que para cada caso, para cada indivíduo com a doença, nós vamos selecionar como controle desse indivíduo alguém parecido com ele, mas que não tenha doença. Um exemplo seria selecionar para cada caso um vizinho, um amigo ou um parente desse caso. E a ideia, pessoal, dessa estratégia é a seguinte, é que pessoas sem doença, que sejam parecidas com os casos, têm maior chance de pertencerem à população-alvo que deu origem aos casos, em relação a uma pessoa aleatória da população geral. Então, no nosso exemplo, pessoal, é plausível a gente pensar que, de forma geral, em média, claro que não é uma regra definitiva, mas assim, em média, é mais provável que um vizinho, um amigo ou um parente de um caso, enfim, alguém que tem algum tipo de relação familiar, pessoal, de trabalho com o caso, caso essa pessoa tivesse câncer coloretal, ela seria internada em um hospital privado e, portanto, ela seria elegível como caso, do que uma pessoa da população geral, uma pessoa aleatória. Existem, então, duas principais formas de pareamento, o implícito e o explícito. O pareamento implícito, pessoal, é quando os controles são selecionados com base em terem algum tipo de relação com os casos, que é, então, a ideia dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, dos colegas de trabalho, etc., dos casos. E a ideia disso é que pessoas próximas aos casos vão ser parecidas ou comparáveis com eles, porém não vão ter o desfecho e, portanto, forneceriam um grupo de comparação adequado. Já o pareamento explícito é quando nós selecionamos os controles com base em eles terem ou não uma característica específica em comum com os casos. E a ideia, então, é que nós vamos produzir controles que são 100% comparáveis aos casos com relação às características usadas no pareamento. Em ambas as formas de pareamento, pessoal, ou seja implícito ou explícito, a ideia é que os controles são parecidos com os casos, exceto pelo fato de não terem a doença. Vamos tentar entender, pessoal, o pareamento explícito para uma característica, sendo essa característica o sexo. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Para cada caso, nós vamos selecionar um controle com o mesmo sexo que esse caso. Vamos supor, pessoal, para fins de exemplo, que nós temos 100 casos, sendo 30 homens e 70 mulheres. Então, para cada um desses homens, eu vou selecionar um controle do sexo masculino, e para cada uma dessas mulheres, eu vou selecionar um controle do sexo feminino. No nosso exemplo, vamos supor que nós temos uma amostra da população geral, que contém 500 homens e 500 mulheres. Desses 500 homens, nós vamos selecionar 30 aleatoriamente e alocar cada um deles a cada um dos nossos casos também de modo aleatório. Por que essa alocação entre os 30 casos e os 30 controles é de modo aleatório?
porque nós estamos pareando apenas com relação à característica sexo. Da mesma forma, entre os 500 controles mulheres, nós vamos selecionar 70 aleatoriamente, um para cada caso do sexo feminino, e alocar também cada uma dessas 70 mulheres controle para cada um dos casos do sexo feminino também de modo aleatório. No final, pessoal, nós vamos ter 30 homens e 70 mulheres no grupo controle, que é exatamente o mesmo que nos casos, o que não é coincidência, mas sim um produto do nosso processo de pareamento. Nós podemos, pessoal, fazer o pareamento para duas características. Por exemplo, sexo e se é ou se não é obeso. Como que isso vai acontecer? Para cada um dos nossos casos, nós vamos selecionar um controle que tem o mesmo sexo e a mesma situação de obesidade. No nosso exemplo, então, nós temos 4 tipos, digamos assim, de casos. Homens obesos e não obesos e mulheres obesas e não obesas. Para cada um desses tipos de casos, nós vamos selecionar o número desejado de controles do mesmo tipo. E esses controles vão ser alocados a cada caso desse tipo de forma aleatória. Por exemplo, vamos supor que existem 15 homens obesos entre os casos e 300 homens obesos em uma amostra da população geral. Então, a gente vai selecionar 15 homens obesos aleatoriamente dentre os 300 dessa amostra da população geral e vamos alocar cada um deles a cada um dos nossos 15 casos de homens obesos, também de forma aleatória. Então, nós vamos, essencialmente, procurar, na nossa amostra da população geral, um indivíduo sem o desfecho e que tenha as mesmas características que o caso sendo pareado. E é evidente, né, pessoal, que esse processo pode ser utilizado para parear 3, 4, quantas características forem. Porém, pessoal, temos que ter um certo cuidado com isso. A gente não pode ficar incluindo cada vez mais características no pareamento, porque quanto mais a gente fizer isso, mais difícil vai ser encontrar controles que cumpram o critério do pareamento. Se nós tivermos 10 características, por exemplo, vai ter que ser uma pessoa com perfil muito específico para cumprir o critério de pareamento para aquele caso em questão. Então, nós temos que ter um certo cuidado nas características que nós selecionamos para pareamento. A estratégia de seleção de controles por pareamento tem a vantagem de produzir controles similares aos casos, e nesse sentido, então, eles superam os controles de base populacional, porque, como nós vimos, os controles de base populacional podem ser muito diferentes dos casos, e também a estratégia de controles hospitalares, porque os controles hospitalares são restritos a indivíduos doentes, enquanto os controles pareados não são necessariamente restritos a indivíduos doentes. Porém, pessoal, essa estratégia tem algumas desvantagens. A primeira delas é que não tem uma garantia de que os casos e os controles vão ser comparáveis com relação a todas as características importantes. Por exemplo, se nós incluirmos 3 características no nosso pareamento, nós sabemos que os nossos casos e os nossos controles são comparáveis com relação a essas 3 características. Mas pode ser que exista uma ou duas, ou seja lá quantas forem mais características, que também deveriam ter sido incluídas no processo de pareamento, mas que nós não sabíamos. Além disso, o processo de pareamento ele é sujeito a um fenômeno chamado sobrepareamento ou pareamento excessivo, que é quando a gente faz um processo de pareamento tão forte, tão exigente, que a gente torna os casos e controles artificialmente similares. E isso pode acabar acarretando no seguinte: a gente pode acabar tornando o histórico de exposição, que é o que nós de fato desejamos comparar entre os casos e entre os controles, similar entre os grupos, quando na verdade a exposição é um fator de risco. Por quê? Porque nós fizemos um pareamento muito forte, tornando casos e controles demasiadamente similares. Portanto, pessoal, o processo de pareamento não é uma solução mágica para a questão da seleção dos controles, e as características a serem incluídas na estratégia de pareamento devem ser cuidadosamente escolhidas para produzir comparabilidade, mas sem o risco de sobrepareamento. E isso não é uma coisa tão simples, nós inclusive nem vamos entrar nisso nessa disciplina, mas eu comento aqui para que vocês possam ter isso em mente. Por fim, pessoal, estudos de casos e controles podem diferir com relação ao número de controles para cada caso. Até agora, nós falamos da estratégia em que nós temos o mesmo número de casos e controles, que seria então a estratégia 1 para 1, ou seja, para cada caso nós temos um controle. Porém, pessoal, não existe nenhuma regra que diga que isso tem que ser assim.
E, de fato, na prática, muitas vezes se utiliza mais controles do que casos, porque, via de regra, em um estudo de casos e controles, nós vamos estudar um desfecho raro e, portanto, é mais fácil encontrar controles do que casos. Por exemplo, nós temos a estratégia 1 para 1, em que nós temos 2 controles para cada caso, 1 para 3, em que nós temos 3 controles para cada caso, e assim por diante. Para que aumentar o nosso número de controles, pessoal? Por que utilizar uma estratégia 1 para 2 ou 1 para 3, assim por diante? Porque quanto mais controles nós temos, mais o nosso tamanho amostral total. Afinal, o nosso tamanho amostral total é composto pelo número de casos e pelo número de controles. Aumentar o nosso tamanho amostral, pessoal, aumenta a precisão do nosso estudo. Nós vamos conversar em aulas futuras sobre a relação entre tamanho amostral e precisão, então não se preocupem tanto com isso agora. Porém, pessoal, na prática, em geral, existe pouco aumento de precisão para estratégias além de 1 para 3 e 1 para 4. Por quê? Porque aí o número de casos passa a ser um fator limitante, ou seja, a gente começa a ter quase que só controle e poucos casos. Então, aumentar apenas o número de controles aumenta a precisão, mas isso tem um limite. E se a gente aumentar o número de controles para 1 para 5, 1 para 6, 1 para 7, por exemplo, e isso tiver um ganho pequeno na precisão, talvez não valha a pena do ponto de vista logístico ou financeiro. Certo, gente? Espero então que esse conteúdo tenha ficado claro. Nos vemos então no próximo e último vídeo da aula sobre estudos de casos e controles. Até lá!